Atos 4, vamos ler, eu vou ler, o irmão acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo-os porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Aqui é a última vez que aparece número, gente. Depois não aparece mais no livro de Atos número, mas fala que crescia e multiplicava. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos ante os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais uma vez, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero destacar 2 versículos. Primeiro é o versículo 12, quando Pedro fala na autoridade do Espírito Santo, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos. E depois, então, o versículo 20, que fala: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. O que nós observamos aqui, o que eu quero aqui destacar, à luz, então, deste tema, como ter uma fé sólida em uma sociedade líquida? É a questão da liberdade. É a questão da liberdade. Nós vivemos num país que tem como preceito constitucional a liberdade, a expressão religiosa, a liberdade de professarmos a nossa fé, a liberdade de falarmos do Senhor Jesus, de anunciarmos o Senhor Jesus. Temos esta liberdade ainda e esperamos que a tenhamos durante muito tempo e todo o tempo, que não haja nenhuma ação que possa nos tolir desta liberdade. Como em outros países do mundo, esta liberdade é tolhida. Na China não tem uma liberdade de culto, não há liberdade de culto num país comunista, certo? Porque há um entendimento na ideologia de que Deus ele é o ópio do povo e de que não é possível, então, enfim, é uma construção. Mas
dados apontam que o crescimento do evangelho é muito significativo na China, por exemplo, onde não tem liberdade, onde por vezes se reúnem em subterrâneos, mas lá lá tem tido uma grande propagação do evangelho. Também em alguns outros países do mundo, em especial em países árabes, quando tem a postura do islamismo radical, em que não admite então a expressão da fé no Senhor Jesus. Também na Índia, né, onde tem a prática do hinduísmo, e mais uma vez em alguns aspectos mais radicais, então também não se admite a pregação do evangelho. Inclusive na Índia tem um projeto bem interessante, porque meninas lá, por conta do sistema de castas que há na Índia, então quem está numa casta inferior, aquela pessoa, por condição já é dada que ela não pode ascender. Ela já está fadada, nasceu naquela casta, vai morrer naquela casta. Nasceu na miséria, vai morrer na miséria. E ali então há uma exploração sexual de meninas. E tem um projeto, a Junta de Missões Mundiais desenvolveu, quem sabe nós possamos fazer isso em algum momento, participar, de poder ofertar, porque as meninas são dadas para a prostituição por um valor, nenhum valor é significativo, mas uma coisa, elas se vendem para poder ajudar na sobrevivência da família. E parece-me que alguma coisa em termos de $5, $10, já pode tirar uma menina da prostituição. Quem sabe em algum momento nós possamos ter um trabalho que possa atuar neste sentido. Mas enfim, esta ação de poder tolir a liberdade. Por outro lado, na pós-modernidade, aí só rapidamente resgatando pós-modernidade, porque é um conceito que vem depois da modernidade, que vem da pré-modernidade. Então assim, pensa a Idade Média, onde tinha a máxima de Deus ditando ali a história, a ciência, ok? Então, onde tudo era submetido à questão religiosa pela máxima do catolicismo apostólico romano, a história. E aí depois, então, inaugura-se a Idade Moderna, onde Deus é começado a ficar de lado, certo? Por quê? Porque agora a proeminência da razão. Então, a máxima de Descartes, penso, logo existo, e isso vai sendo aprofundado, e há, então, um pensamento que vem pelo pensamento iluminista, que o homem, pela razão, ele vai conseguir progredir, e até mesmo essa expressão que temos na nossa bandeira brasileira, ordem e progresso, expressa um pouquinho isso, que o progresso, né, com a ordem, que a ordem levaria o progresso, e que o progresso levaria a uma condição melhor de vida. É isso que nós estamos vivendo. Sem dúvida alguma que nós temos várias vantagens na nossa vida hoje, se comparado a tempos atrás. Mas também temos várias questões que nós não tínhamos antes, comparado ao que hoje nós temos em termos de tecnologia. Nós temos nas nossas mãos um smartphone, que ele tem inúmeras possibilidades, certo? Veio para substituir o telefone, mas ele hoje é menos telefone do que qualquer outra coisa. Tem inúmeras possibilidades. E tem criado síndromes, tem criado vícios, tá? As crianças já são moldadas pela imagem a adentrarem no mundo virtual. Enfim, tem tantas coisas que acontecem como forma de manipulação, como forma de controle. Essa questão de que se está na internet e que na internet é um campo que você não está sendo vigiado, não é verdade, não é verdade. A gente começa a ver prenúncios disso daí. É um sistema de controle, não é um sistema de agora, há um sistema de controle no mundo desde que o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e o maligno ele tem por prerrogativa amarrar os seus, oprimir os seus. Daí a ideia do Egito. No plano espiritual, então, viver na escravidão é viver nessa viseira de não contemplar a vida na beleza, e nem viver a vida na beleza e singeleza que ela tem e que Jesus nos oferece. A pós-modernidade, ela vem falando o seguinte: não tem uma questão só de um pensamento, não tem uma questão que é dessa maneira, não tem um caminho só. Não tem um caminho só. Falamos na mensagem do culto das 9h15. A pós-modernidade tem por característica o seguinte: a negação de uma metanarrativa.
a negação de um conceito que seja um conceito maior. Nós temos um conceito bíblico, cristão, que Deus criou o mundo, né? Que a terra era sem forma e vazia, que Deus ordenou, que Deus criou o homem, que o homem foi criado sem pecado, que o pecado entrou no mundo, desconfigurou a criação de Deus, mas isso não pegou Deus de calças curtas, se me permite falar assim. Já havia na plenitude do tempo, Deus já tinha ciência do que o homem faria, já estava dado, que Jesus Cristo viria ao mundo. A promessa é dada lá em Gênesis 3, no que tem o proto-evangelho. Chamado de Abraão digamos assim, o início do desenvolvimento de todo o plano de salvação. Israel sendo escolhido como uma nação não privilegiada, mas uma nação para poder compor uma outra grande nação que somos nós, o Israel espiritual de Deus, um povo separado, igreja, aqueles que foram chamados para fora do pecado. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu de uma mulher, né? Nasceu como obra do Espírito Santo, então gerado por Deus no corpo de uma mulher, é Deus na essência, mas é homem também. E desta maneira Jesus, que viveu entre nós como homem, ele compreende o que nós passamos. Nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então o túmulo está vazio, e nós cremos que Jesus voltará. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você tem esse conjunto, né? Que na verdade é um conjunto de uma crença só. Então essa é uma narrativa bíblica que a pós-modernidade rejeita, porque ela fala não é só uma narrativa, não é só desta maneira. Existem outras possibilidades. Depois de Descartes, que foi um filósofo, teve um outro também chamado Spinoza, que até hoje é muito considerado na academia. E Spinoza, ele tem uma máxima na filosofia dele, que ele vai falar de 3 níveis, não são de conhecimento, mas são, enfim, não me falta agora a palavra, mas são 3 níveis, em que o primeiro nível é da opinião, o segundo nível é o nível onde a pessoa se posiciona melhor, e o terceiro nível é o nível inalcançável, entendeu? Porque seria o nível de Deus, mas não Deus na compreensão cristã. A máxima, então, de Spinoza é que Deus está na natureza, né? Deus está na natureza. E aí, então, Deus se apresenta na natureza. A natureza, essa coisa toda que tem aí, o filme Avatar, que tem essa expressão dessa subjetividade. Enfim, nós, então, na pós-modernidade, é uma questão de que a máxima é da liberdade. Então você é livre para escolher o caminho que você quer escolher. Você não tem que estar preso a uma meta narrativa, tá? Você é livre. Tem um filósofo, outros irmãos me perdoem poder ficar falando assim, mas é porque esses caras foram percebendo, foram pensando, e eles vão ajudando a gente a compreender. É um filósofo existencialista, que foi o Sartre, em que ele disse o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si. E ainda assim ele é livre, tá? Pois tão logo ele é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. O homem está condenado a ser livre. Entendeu? Pois bem, não está errado. Mas prestaram aqui atenção, condenado a ser livre. Então a liberdade, ela não é vista como sendo uma virtude, mas uma condenação. A questão é que você é responsável por você. Você é responsável pela vida, é você que determina. Então você não tem que crer no que o outro fala, não tem que crer no que o outro fala, é você que escolhe. Na mensagem do culto das 9h15, quando nós falamos sobre o panteão do século XXI, ainda até dentro desse contexto de rejeição da metanarrativa, porque Paulo está no Areópago, está em Atenas, e tem Deus para tudo quanto é lado, de esbarrar em Deus, ok? E ali então ele vai pregar e vai falar do Deus desconhecido. Ele vai de maneira a construir a mensagem do Evangelho a partir de algo que está no coração do homem, porque com todos os deuses ali colocados em Atenas, e a máxima é que havia mais deuses em Atenas do que pessoas.
e mais deuses em Atenas do que em toda a Grécia. Mesmo com tudo aquilo, havia ali um espaço vazio que era ao Deus desconhecido. Então, os irmãos lembram também que eu falei na primeira mensagem em que Agostinho disse que o homem não descansará enquanto ele não encontrar o seu coração. O homem não terá paz enquanto ele não se deleitar ou não descansar em Deus. Então, há toda uma construção de poder falar, você é livre, você escolhe o que você tem que fazer. E esta construção, ela promove o quê? Presta atenção. Ela promove o individualismo. Porque se todo mundo tem essa... E tem, na verdade, né? Não é que se todo mundo tem. E vive nessa perspectiva, então é a promoção do individualismo. Não é esta a marca do mundo hoje, minha gente. Não é esta a marca. Nós não estamos vivendo mais do que no mundo cada um por si e Deus por todos. Não estamos nessa perspectiva? Irmãos, lembrem da mensagem do culto das 9h15, Romanos capítulo 12, quando Paulo fala, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo. Lembrem que quando Paulo fala isso, ele já está indo contrário a um pensamento que já estava minando a igreja. Já estava minando a igreja. O que eu quero dizer, irmãos, é que o individualismo tem minado a igreja. No culto das 9h15, o pastor Zeca aqui falou, tem alguém aqui visitando a gente? E ali então, tinham algumas pessoas levantaram as mãos e ele falou assim, vamos cumprimentar. Eu reparei, pouquíssimos foram fazer isso. Pouquíssimos. Irmãos, a igreja do Lins sempre foi conhecida como uma igreja calorosa. Sempre foi conhecida como uma igreja de abraçar. E ainda é. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. Observem bem como que então essas coisas vão penetrando na gente, sabe? Do individualismo, da gente não perceber as pessoas. Deixe-me fazer um destaque. Está aqui conosco a irmã Matilde. Fique em pé, irmã Matilde. A irmã Matilde esteve conosco, que inclusive é o nome da minha querida avó já falecida. Ela esteve conosco, na minha percepção, domingo passado, eu acho. Eu olhei, você estava sentado lá de cá. Estava aqui então? Tá, errei. Estava aqui, tá? Quarta-feira a irmã Matilde estava aqui no culto. Hoje eu fui cumprimentá-la. Conheço a irmã Matilde assim de nome. Está aí. Muito obrigado, irmã. A gente não pode deixar passar despercebido. A senhora que estava visitando aqui, no culto das 9h15, é Sônia. O nome dela é Sônia. Ela veio falar comigo. Pastor, eu era da Igreja Batista, acho que é a primeira de Ricardo, estou morando aqui. Procurei várias igrejas, estou me sentindo bem aqui, quero vir para cá. Ô irmã, seja bem-vinda, vamos conversar. Mas eu não quero vir para cá para poder ficar sentado, eu quero trabalhar. Mas ótimo, louvado seja Deus. Tá? Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode entrar na vertente de não reconhecer as pessoas. Eu vou, então, delongar. Você percebe quem veio e quem não veio? Você tem percebido irmãos que não têm vindo já há algum tempo? Quero aqui aprofundar. Observe a questão das nossas células. Como que elas são importantes? Porque num culto congregacional fica muito difícil. Mas pelas células nós temos relacionamento. Nós temos esse conhecimento. Então o que acontece? Esta liberdade, ela tem sido uma construção, uma falácia, uma mentira. A liberdade existe. E ela é dada por Deus. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela. Tá? Como que Deus concebe a liberdade. Mas ela hoje tem sido utilizada como forma de produção da individualidade. Irmãos, queridos e amados, nós não pregamos evangelho para indivíduos. Indivíduo é o que é indivisível. É o único, é aquilo ali. Nós não pregamos evangelho para indivíduo. Pregamos para quem, pastor? Pregamos o evangelho para pessoas. Para pessoa. Para a pessoa que sente, para a pessoa que chora, para a pessoa que esperneia, para a pessoa, é para a pessoa, não é para o indivíduo colocado. O indivíduo conta-se. 1, 2, 3, 4, 5, a pessoa não. Ela é singular. Deus nos olha a partir da pessoalidade. Pois bem, o movimento então tem essa questão da liberdade para poder então criar esta
compreensão de individualidade, porque a liberdade na pós-modernidade, ela tem um objetivo. Qual é? A emancipação do homem. O que é a emancipação do homem? Você dá conta de si, você se basta, você não precisa de Deus, você tem, você se basta, é você, você e você. Então observe bem, isola e fala você se basta. E cada vez mais nós temos observado pessoas que vivem adoentadas. Mas a liberdade não é um conceito bíblico, sem dúvida alguma, é um conceito bíblico fundamental. Então, o que é liberdade? O Senhor Jesus Cristo, relatado lá em João capítulo 8, ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos compreender. Liberdade que Jesus Cristo nos oferece passa pelo reconhecimento a Ele, pela submissão a Ele, pela entrega da vida a Ele. E a partir disso nós temos a liberdade de poder falar não para o pecado. Antes dele, não tem essa liberdade, porque você faz o que acha que deve fazer. A cabeça é a sentença. Os irmãos estão entendendo? Eu estou me fazendo claro? Conseguiu, Lisa, explicar direitinho? Certo? Então, o que Jesus faz é o seguinte: tira desse montoado, né, onde você não consegue se distinguir, onde você é levado pelas paixões, é levado por aquilo que as outras pessoas falam, é levado para você se tornar uma pessoa que decide, para poder dizer não. Irmãos, dizer não é difícil. Quantos aqui têm facilidade em dizer não? Quantos aqui? Ih, tá mal, hein? Né? Tem, Matilde. Ó, Matilde tá bem. O não é muito importante. Não é o não exagerado, tá, irmã? Porque eu já falei para os irmãos que meus filhos pequenos vinham falar comigo: pai, eu posso ou não? Antes de concluir, eu já falava não. Quer dizer, eu já, na minha postura, eu sempre falei assim: eu não. Aí depois, se eles argumentassem, tá, legal, mas... Então não é esse não peremptório, certo? Mas o não é que distingue a gente. Se você só diz sim, 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 você está deixando de ser quem você é. E é em Jesus Cristo que nós alcançamos essa liberdade de poder falar não. Observem aqui, irmão, uma questão. Nós construímos uma teologia, herdamos uma teologia, né, que é muito também do não. Crente não faz isso, crente não faz aquilo, ok? Já ouviram isso aí várias vezes? Não pode, crente não pode, sexo antes do casamento não pode, mas não explica por que não pode. Porque isso não pode, porque usar calça comprida não pode, porque usar vestido tal não pode, porque isso não pode, porque isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é assim não, irmãos? O que a Bíblia fala? O que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, mas então a questão não é que não pode, é que não convém. Então entendamos, liberdade só no Senhor Jesus, porque é a partir de Jesus que nós temos a autonomia espiritual para poder dizer não. Não, eu não vou nessa direção, não, eu tenho esta liberdade. A relação com Cristo, ela não é uma relação de opressão, é uma relação de liberdade. Nós nos reunimos em liberdade, nós cultuamos em liberdade, nós ofertamos em liberdade, nós trabalhamos em liberdade. Eu sou livre, nós somos livres, amém, irmãos? Em Cristo nós somos livres. Na pós-pandemia, na pós-modernidade, é essa liberdade que cada um tem na cabeça a sua sentença. Aí você então poder falar do Senhor Jesus. Para poder então falar de Jesus, observe o que nós precisamos dentro do contexto da pós-modernidade. Primeiro, convicção de fé. A máxima da pós-modernidade, superficialidade. Daí a questão de modernidade líquida, superficial. Irmãos, eu sou de um tempo, e aí já denuncio a minha idade, mas também, né,
não é tanto tempo assim. Eu não peguei o tempo de chamar a classe de catecúmenos, mas peguei a viradinha disso. A classe, quando os irmãos se convertiam, era assim: você precisa ir para a classe de catecúmenos, de catequese, de ranço de catolicismo. Observem só. Depois o nome catecúmenos mudou. Qual o nome, pastor Zé? Classe D? Não. Qual o nome, irmão Bira? Não. Antes disso. Vocês participaram dessa classe. Classe de doutrina. Tá aqui. Quem participou de classe de doutrina aqui? Aí. Classe de doutrina. Participou não? Há uma deficiência na sua formação. Classe de doutrina. Então a máxima é o seguinte: a pessoa aceitou Jesus, ela tem que ir para uma classe de doutrina e ela tem que aprender a doutrina. Havia uma doutrina e há uma doutrina. O que acontece? Pastor Sebastião, o novo convertido queria trabalhar, fazer, falava assim: não, irmão, primeiro classe de doutrina. Só que a classe de doutrina não terminava nunca. E aí quando terminava, o irmão já tinha passado a vontade de trabalhar. Não é? Ele já tinha perdido a vontade. Na classe de doutrina, então falava da Bíblia, composição da Bíblia, quantos livros da Bíblia, livros históricos, livros proféticos, essas, né? Falava salvação. Atualmente, a classe, ela existe como, vem depois novos convertidos, mas hoje se chama classe de discipulado. Também não está correto. Porque a classe de discipulado tem que ser todos nós. Não pode ter uma classe. Todos nós somos discípulos. Isso é uma questão importante. Classe de discipulado, mas já está bem melhor. Mas o que acontece, irmãos? O que é salvação? Quem é Jesus? O que é o Espírito Santo? Eu participei na semana passada, mais uma vez, no debate na Rádio 93. O debate era sobre o Espírito Santo, sobre o dom de línguas, de uma irmã que escreveu falando o seguinte: eu me converti, fui para uma igreja pentecostal que todo mundo falava em línguas. E eu, constrangida, porque todo mundo falava, para não ser diferente, inventei uma língua e comecei a falar. E ali então eu me senti mais aceito. Mas aquilo começou dentro de mim a me incomodar, né? E ela disse que fez isso porque as pessoas, né, a viam de maneira diferente se ela não falasse línguas, e respeito aos irmãos que pensam diferente. E aí então ela fala que se sentiu depois com aquilo incomodando e ela decidiu sair da igreja, porque viu que o que ela tinha feito não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Pense, eu estava no debate. Um da Assembleia, um do Rema, outro da Assembleia e eu como batista. Com todo respeito, pastor Douglas, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Cara, gente boa demais. E a pastora lá, Raquel, também de São Paulo, também. Outro pastor da Assembleia, aqui de Mesquita. Mas porque a minha compreensão é essa. Aí eu coloquei o seguinte: o Espírito Santo é um dom. Ok? Busca, então. Não, o Espírito Santo é um dom. Batismo do Espírito Santo é um dom. É um dom. Então você entende que é um dom. Se é dom, não pode ser buscado. Porque dom é oferta. Aí já construiu um pensamento teológico, filosófico ali. Dom não se busca. Dom se recebe. O Senhor Deus subiu, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Enfim. Mas tudo isso com muita elegância, respeito, né? Para poder colocar. O que eu quero ressaltar é o seguinte: hoje, muitos crentes não conhecem a Bíblia. Não tem corpo doutrinário. Não tem fundamento. É tudo muito superficial. Então, o que acontece? Na pós-modernidade, frente a esse leque que é dado,
para ser crente na pós-modernidade, guarde isso, tem que ter convicção de fé. Se não tiver convicção de fé, vão falar para você que Jesus, Buda e Maomé é a mesma coisa e você está arriscado a concordar. Falei na primeira mensagem, repito aqui. Paulo no Areópago, vendo todos os deuses em Atenas, ele não saiu chutando os deuses, ele falou, senhores, liberdade religiosa, liberdade de culto, nós respeitamos. Não concordamos, mas respeitamos. Ah, porque é isso e aquilo, não tem problema. Não tem problema, se relaciona com as pessoas. Deixa que o Espírito Santo possa te dar uma oportunidade para poder falar, mas mais do que falar para testemunhar. Não pode ser, porque é daquela religião, eu atravesso a calçada. Porque não pode ser assim. Não é assim, biblicamente falando. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Ah, porque o presidente lavou lá com sal grosso a rampa, o pessoal desceu lá batendo tambor, não sei o quê. Questão dele. Expressão dele. E a Bíblia fala da questão da manifestação das potestades, dos principados e potestades, que se aproveita das esferas de poder. Mas isso não é para poder brigar, é para poder nos levar a evangelizar, a pregar, a testemunhar. Os irmãos entendem? Então, liberdade só se alcança em Jesus Cristo. Amém? Você é livre para poder falar não, dizer não, para poder agir. Você e eu, como inimigo, tentou Jesus. Se você fizer isso, ele falou não. E se fizer aquilo, não. E se fizer aquilo outro, não. É livre para resistir à tentação, dizer não, né? Para poder distinguir livre. Amém, irmãos? Liberdade é isso. Aquela historinha de uma pipa que tinha vida e que ela não queria ficar indo só para o lado que o garoto soltava com a linha. E aí então teve um vento muito forte, arrebentou a linha e ela saiu para lá e para cá. Agora eu sou livre, para lá e para cá. Qual foi o fim dela? Agarrada, embolada no alto de uma grande árvore. Ir para lá e para cá, onde o vento sopra, não é liberdade. Liberdade é você saber o rumo e manter-se no rumo. E Jesus Cristo é o nosso rumo. Amém, irmãos? Segunda coisa, a liberdade, ela é sustentada por uma convicção de fé. Convicção de fé, observem só, não há em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Convicção de fé. É a convicção do que você crê, da experiência que você teve, da entrega que você fez. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu creio nisso, eu estou numa rocha inabalável, eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Convicção de fé. Nós sepultamos ontem uma irmã amada da nossa igreja. A nossa querida e amada irmã Ondina Ramos das Chagas. Uma irmã que deixa para todos nós o exemplo de uma convicção de fé. Fui visitar a irmã Ondina várias vezes. Fui visitar a irmã Ondina em casa. Lá, e a Ondina apontando, sem poder falar direito. Eu falei, meu Deus, o que é, Ondina? Você está apontando que eu não estou vendo? E eu chamei a Rosane, Rosane, Ondina está apontando aqui, eu não sei o que é. Vem aqui. Ondina apontava para o celular dela. Porque no celular dela tinha música. Qual é a música, Simone, mesmo do Sayad? A bondade de Deus me seguirá, me seguirá. Entende isso? No leito, falando a bondade de Deus me seguirá. O que sustenta a minha vida e a sua vida até o final é a nossa fé. O que sustenta a gente até o final é a nossa fé. É isso que dá firmeza para a gente. Fui visitar quarta-feira Ondina. Ondina estava desfalecida. Eu falei para ela,
Ali, o irmão dela estava lá, Oswaldo. Ela não tá ouvindo. Eu falei, Ondina, sou eu, pastor Ailton. Ela fez assim, abriu o olhinho e fez assim. Aquele olhar foi toda uma mensagem. Aquele olhar foi para mim, pastor Ailton, estou indo. Pastor Ailton, sabe, aquele olhar. E eu falei para ela, Ondina, você sabe quem sou eu? Está entendendo o que eu estou falando? Aperta minha mão. Ela segurou minha mão e apertou. Aí eu fiz com ela o que eu fiz outras vezes, abri os braços e falei no seu nome. Ondina, toda a primeira igreja batista em Lins está te abraçando aqui agora. Toda a primeira igreja. Fiz isso todas as vezes que fui visitá-la. Todas as vezes. Que sustentou aquela mulher? A fé. O que nos sustenta até o fim é uma convicção de fé. A convicção de fé, ela vem a partir de um conhecimento bíblico. Não tem convicção de fé sem conhecimento bíblico. E nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Paulo, escrevendo na igreja de Gálatas, ele fala, eu me admiro, eu fico surpreendido, porque vocês começaram muito bem e agora vocês estão renegando. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu? Sincretismo religioso, gnosticismo, influências entrando na igreja e perdendo a essência. Ele fala, não tem outro evangelho, qualquer outro evangelho longe de Jesus Cristo é anátema, não tem. Não tem convicção de fé sem conhecimento bíblico. Não tem conhecimento de fé sem conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por fim, né? Liberdade só em Jesus. A liberdade de Jesus é fruto de uma convicção de fé. Ela é sustentada, alimentada progressivamente no conhecimento bíblico, já que ninguém tem conhecimento pleno. A gente vai crescendo. E ela é a nossa vida, na nossa ação de liberdade em Cristo, ela está firmada no sentido de propósito. Nós existimos por um propósito. Na pós-modernidade não tem propósito. Qual é o propósito da pós-modernidade? Pega todas, pega todos. Aproveite. Vá para a farra. Chuta o pau da barraca. Seja o que você pensa que é. Assume a tua posição. Assume e aí vai influenciando e vai nessa perspectiva toda. Qual é o propósito de vida na pós-modernidade? Viva agora o que você tem para viver, porque não tem vida além dessa. Eu citei aqui o Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo do existencialismo. E sabe que ele era tido entre os filósofos, né? E a filosofia existencialista, ela traz isso. Ele era visto como sendo o cara mais negativo. O que a gente está vendo nesse mundo, gente? O que a gente está vendo nesse mundo? É só negatividade. Os irmãos estão entendendo isso? É só negatividade. É muita negatividade. É muita coisa que circula do que é ruim. E, irmãos, nós estamos sendo levados a reboque nessa negatividade. Precisamos estar atentos, então, mais uma vez, Paulo em Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não aceitem isso. O movimento existencial está depauperando o homem. As pessoas estão ficando depauperadas. Irmãos, é questão de tempo. Ou a igreja prepara e já está atrasada para preparar, porque tem uma enxurrada de gente que vai ficar depauperada, esburacada, que vai se recorrer à igreja. Se a igreja tiver com braços abertos para receber, se a igreja parar de atirar pedras, a gente não concorda com o pecado, mas a gente não tem que atirar pedra no pecador.
porque esses caras vão se arrepender, porque esses caras vão cair na real, eles vão buscar. Por quê? Porque lá em Atenas tem o altar de um Deus desconhecido. Ele pode estar nessa religião, pode estar naquela religião, pode estar naquela outra religião, mas se não tiver Jesus Cristo, você sabe muito bem, porque nós temos aqui pessoas que vieram de várias religiões. Se não tiver Jesus Cristo, vai continuar com aquele buraco dentro do coração, até encontrar com Jesus, e aí ter essa firmeza. E aí Jesus dá propósito de vida. Qual é o seu propósito, irmão? Qual é o seu propósito? O propósito da pós-modernidade é ter. É o ter em detrimento do ser. Então, esse propósito, ele é uma boa representação do sistema capitalista que nos convida e nos estimula a ter. Ter. Nós temos mais sapatos do que pés para calçar. Nós temos mais roupas e calças do que pernas para vestir, mais camisas do que braços para usar. Nós temos tantas coisas. Nós temos, e a gente está numa sofreguidão do ter. E aí os crentes não comparecem, não participam, não trabalham, não contribuem, porque estão cansados. Eu compreendo. Quem vive na sofreguidão está cansado. Domingo está estarrecido, domingo está prostrado, porque está no ter, está curvado para mamão, ter. Os pais estão preocupados com a educação dos filhos e precisam estar. Em dar o melhor, mas não estão dando tempo de qualidade para os filhos. Não estão dando tempo de qualidade para os filhos. E nós estamos observando esse fenômeno na própria igreja. Isso significa falta de propósito. Observe os irmãos que falaram para Pedro e João: vocês precisam parar de falar. O que vocês estão falando? Nós temos liberdade, mas existem prenúncios. Rumores de impedir poder falar. Você poder falar do evangelho por isso que é muito mais importante viver do que falar. Vive quando puder falar. E aí então, frente a essa ameaça, Pedro falou: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é isso? O que é isso? Propósito. Porque ele poderia falar o seguinte: tá bom, já que é assim, eu não quero mais ficar na cadeia, eu não quero perder o que eu tenho, tá bom, entendo. Mas ele tinha propósito. Quem tem propósito de vida, dá a vida por esse propósito. Guarda isso aí. Quem tem propósito de vida, dá a vida por esse propósito. Pessoas dão vida por ideologias, pessoas dão vidas por várias coisas. Louvado seja Deus, no passado e no presente. Irmãos nossos dão a vida por Jesus. Eu quero desafiar você a dar sua vida para Jesus. A viver com o propósito do Senhor Jesus. Irmãos, vivamos assim, irmão. Irmãos, vivamos assim. Deus vai dar graça nos seus problemas para você vencer. Deus vai suprir suas necessidades. Deus vai te guardar, vai te abençoar. Você não vai andar no tapete vermelho, nem eu. Eu e você vamos andar em estradas esburacadas, mas Deus vai estar conosco. Se a gente cair, Ele estende a mão e levanta. Ele vai sustentar. Irmãos, a gente vai tropeçar, a gente vai pecar, mas o Espírito Santo vai falar: que isso? Está errado, mas eu quero te perdoar. E Jesus perdoa. O que eu e você caminhamos na internet está gravado na internet. O rastro está dado lá. Um cara entendido rastreia. Mas perante Deus, Deus não deixa rastro. Ele apaga. Ele apaga. De tal modo que, se numa conversa com Deus, falar assim: o senhor lembra? Lembro não. Quando é que foi que você fez isso? Não lembro. Porque Deus não olha para passado. Deus te convida para o presente e te desafia para o futuro. Então, é isso, queridos e amados irmãos, poder colocar
Salvação só em Jesus ou qualquer caminho serve? Só em Jesus.